Boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Caindo a Ficha. Nesta quarta-feira, nós vamos falar sobre traumas infantis e relacionamentos tóxicos. Por que será que a gente fica repetindo tantas situações na nossa vida, né? Sai um professor, entra outro professor, sai uma professora, entra a professora. Muitas pessoas saem de empregos e mantêm os mesmos comportamentos tóxicos em outro lugar, porque não são os lugares, não são as pessoas, somos nós, não é, Tati? Então, eu vou já convidar aqui a Cíntia Bedin. Ela faz parte todas as quartas-feiras desse movimento que nós chamamos de Caindo a Ficha. Por quê? Porque conforme a gente vai falando, ter uma catarse de ideias, memórias e respostas para muitas coisas que estão ali, ó, por muito tempo se repetindo, né, Cíntia Bedin? Com certeza. Boa noite, Isa. Boa noite, gente. Tá linda de azul. Ai, obrigada. Hoje, para falar de segurança interna, eu estou trazendo a esfera paterna. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Como assim, esfera paterna tem a ver com azul? E eu tô de rosa, é o quê? Você está na. Digamos que a comunhão, né, o equilíbrio, lembra o yin e o yang? A gente precisa das duas forças bem ajustadas dentro de nós. Então, nós estamos aqui no nosso yin yang, onde você está trazendo a lua, o feminino, a possibilidade de criar, de renascer, de ampliar, de gerar, de gestar, com a semente do masculino que nos dá a força da realização. Então, a gente está aqui sem querer, querendo. Né? Não combinamos e dá tudo certo. Cíntia, estou muito feliz que a gente está se encontrando mais uma noite, mais uma quarta-feira, não caindo a ficha. Estava com saudade sua e entendo que esse tema de hoje vai ser muito especial. Relações tóxicas e traumas infantis. O quanto cabe a nós termos coragem de entrar em lugares que a gente já sabe que dói, mas ou você entra e resolve ou vai ficar repetindo. É isso? É exatamente isso. Semana passada, né, vou dar uma relembrada aqui, porque a gente já fez a parte 1, então a gente chegou lá da criança ferida, a gente percorreu a compreensão de que a relação tóxica, a relação abusiva, ela acontece porque do lado de fora a gente busca o que entendeu não receber dentro de casa. A gente segue numa busca como criança ainda ferida, pedindo para que nos vejam, nos acolham, nos deem um lugar. Toda criança quer se sentir vista, ela quer pertencer, ela quer sentir que é acolhida no ambiente ao qual pertence. E muitas vezes, quando essa criança está ferida, quando ela sente que existe ali algo que ela não recebeu dentro de casa, ela começa a buscar fora. Então, ela faz cada vez mais. Alguém vai enxergar a força dessa pessoa e vai exigir dela cada vez mais. E isso vai entrar como uma naturalidade e essa pessoa tem que perceber que está sofrendo algum tipo de abuso. Então, ela entrega cada vez mais e recebe internamente cada vez menos, porque ela não se reconhece, ela não se valida, ela não se apropriou da força e da capacidade que veio lá dos pais. É como se ela tivesse ficado cristalizada na infância. E aí a gente fez o exercício da criança interna e voltou para conversar com essa criança para que esse adulto de hoje possa dar colo e oferecer para essa criança tudo que ela não teve na infância, dizendo que ele ou ela, adulto agora, é o responsável por gerar essa segurança, porque quando a gente sai na casa dos nossos pais, adivinha quem precisa ser o provedor da segurança interna? Nós, né? Então, nós levamos tudo que nós recebemos, independente do que aconteceu, a força daqueles que vieram antes. Nós fomos fazer isso a semana passada, então estou trazendo um resumo do que foi. Para quem não assistiu a live, está no YouTube, está aqui no Insta, porque a gente começou a falar disso lá e a gente diz que quando você permite uma situação, porque você ainda precisa do reconhecimento, só você pode fechar essa porta. Porque se você continuar permitindo, você vai continuar vivendo ciclos do abuso. E reconhecendo isso, a gente consegue fechar essa porta. Alô, mundo? Alô, mundo? Caiu uma ficha aqui. Quer dizer, então, que quando eu busco fora, nas relações profissionais,
as relações fora de casa, aquilo que eu gostaria de ter tido em casa, eu sempre vou entregar cada vez mais e vou receber cada vez menos. Como é que eu faço para inverter essa conta, Cíntia? Então, vou explicar para vocês que existem dois polos dentro de cada ser humano, o polo feminino e o polo masculino. A gente sempre fala sobre isso. Isso começa no nosso cérebro, né? Então, assim, a gente tem seguro de tudo, né, Isa? A gente tem seguro de carro, de casa, de incêndio, de não sei o quê, de tudo. E o seguro emocional? Onde será que ele mora? Nossa segurança emocional. Onde será que ela começa, né? Então, a pergunta aqui é: como que eu faço para me sentir seguro emocionalmente? Porque quando a gente busca a segurança interna, a gente começa a olhar para as nossas emoções. Então, eu falo que o pilar da segurança interna, ela é o autoconhecimento, não tem como não ser. Porque se você se conhece, se reconhece, você não vai ser auto-enganado pelo seu comportamento interno todas as vezes que aquela experiência se repetir. Porque, digamos assim, vamos supor que tem uma pessoa que é meio desajustada lá no seu trabalho e que você nunca sabe lidar com aquela situação, você fica tentando formas e tudo mais. Olha a criança interna passando aí. Eu não posso me posicionar, não posso responder, e isso vai aumentando e vai criando aquela situação terrível. Mas espera aí, se você parar e olhar, essa pessoa faz isso todos os dias, não é pessoal, porque se você reparar, vai fazer com todo mundo. E aí você pergunta, isso é meu ou isso é dela? Eu preciso carregar esse lixo emocional em mim? Então, quando eu percebo que isso é do outro, eu deixo com o outro. Eu não tenho obrigação de ir lá, consertar, dizer que está errado, que não deve ser daquele jeito. Eu apenas não me afeto. Isso é uma escolha. Isso não é um sentimento, isso é uma escolha. Então, eu escolho não me afetar. E assim eu protejo a minha emoção. Tá. Vamos por partes, Jack, que tem muita ficha caindo aqui. Nossa Senhora. Você falou sobre seguro emocional e a Juliana Tainsky é uma médica extraordinária. Nós tivemos anteontem, né, Ju, numa palestra para um banco juntas, Cíntia, falando sobre defesas emocionais, o quanto a falta de gerenciamento do estresse afeta a nossa imunidade. E a Ju, depois eu preciso conectar vocês, tá? E ela usou na nossa palestra defesas emocionais. E agora você falou de seguro emocional. Então é isso, né? A gente faz poupança de dinheiro, a gente faz um monte de seguro, mas as nossas emoções estão sempre em frangalhos. E aí, ó, a Maíra Maron diz, é como se a gente estivesse pagando para ser aceito. E a Adriana, assim, ó, Isa, a instabilidade profissional. Vou repetir. A instabilidade profissional tem relação com traumas da infância? Sempre. Sempre. Repete, repete. A instabilidade emocional tem, sim. A instabilidade emocional, a permissão para que os abusos continuem, a demora em reconhecer os abusos e a aceitação do abuso, porque se a situação do abuso está se estendendo, existe uma permissão interna inconsciente. Então, essa demora significa que, muitas vezes, a pessoa que está sendo vítima do abuso não reconhece a força interna que tem para sair desse abuso. Mas se ela entender que ela tem força para sustentar o que ela vem passando, ela já é uma vencedora para a vida. Então, ela precisa aprender a direcionar essa força. Agora, eu vou fazer uma provocação aqui para vocês. Vocês acham que a gente nasce com segurança interna? Eu acho que não. Eu acho que não. Ela vai sendo construída. Ela vai sendo construída depois dos traumas. Porque sim, nós nascemos com a segurança interna. Olha lá, Cíntia Bedin. Eu ia te fazer uma pergunta assim, ó. O que define um trauma? O que define um trauma infantil? E teve uma pergunta aqui que veio agora há pouco. Com que idade? Eu não sei se eu vou conseguir. Gente, se vocês tiverem perguntas bem específicas, coloca na caixinha, tá? Que aí vai ficar mais garantido que eu vou acessar ali. E se está sendo útil esse papo aqui para vocês, envie também para uma pessoa que vocês gostem aqui na setinha, que aí a mensagem chega para mais corações. Sim, eu ia te perguntar antes, o que define então o trauma e se tem uma idade? Tá. Tem muitas situações que podem ser traumáticas, muitas. Trauma é uma coisa que a gente vive quase todos os dias, Bela. Aconteceu um acidente de carro e eu me assustei. Não foi comigo. Eu presenciei e eu me assustei. Se isso acontece na infância, nós não somos pequenininhos.
nós não dependemos da segurança dos nossos pais, isso é muito maior na infância. É um barulho interno muito maior na infância. Então, qualquer coisa pode ser trauma, né? Pode ser uma situação pequena, média ou grande. Não dá para definir exatamente o que vai ser trauma para cada um. Tem criança que cai e fica com medo depois de subir do lugar onde caiu do sofá, fica morrendo de medo de subir no sofá de novo. E tem criança que até curte cair e sobe de novo e se joga. Um dos meus filhos era assim. Entendi, faz sentido total. Né? Você é mãe, você está acompanhando aí o desenvolvimento da pequena, e aí você percebe o quanto existem coisas que você pensa que ela vai traumatizar e ela tem uma baita coragem, enfrenta de novo e dá risada, e tem coisas que você pensa que vai ser tranquilo para ela, não é. Então vai depender muito dessa constituição interna que ela trouxe, da experiência que ela está vivendo. Porém, eu vou contar para vocês, nós nascemos com segurança emocional pronta. Sabe por quê? Porque o bebê, quando ele nasce e ele está lá no berço, ele não sabe falar, ele não sabe comunicar a necessidade, mas ele tem fé. Ele tem a segurança de que quando ele comunicar algo via choro, aquele choro vai ser atendido. Ele não tem medo de não ser atendido. Quando ele começa a andar, ele também não tem medo, porque ele caiu, ele não para de andar. Ele levanta e continua, até o momento do estirão, porque daí ele sai correndo. Quando aprendeu, o primeiro passinho já sai correndo, e a família inteira correndo atrás. Então, a gente vem dotado dessa segurança até começar a aprender medo. E aí a gente aprende medo com os adultos. Só um momento. Eu tenho certeza que agora essa sua fala vai trazer bastante polêmica, mas como eu sou a mãe de uma bebê de 2 anos, para mim está mais claro compreender o que você está dizendo. Sabe por quê? Porque se eu não conter a Angelina, ela faz milhares de coisas que eu já sei que podem machucá-la. Né? Inclusive, até tenho 2 gatos, tem uma que é super dócil, o outro não, o outro já é mais arredio, porque ele foi muito maltratado por crianças, quando eu adotei, né? Só soube disso depois. Mas eu quero dizer o seguinte: para quem não convive com crianças e nenês, vai ficar mais complexo entender isso. Mas eu, como tenho uma filha de 2 anos, agora fez todo sentido. A gente vai dizendo milhares de nãos, e aí vão acontecendo também os traumas. Faz sentido? Faz, mas olha só que interessante, por que a gente precisa dos dois polos? Agora fica mais gostoso, gente. Vou bagunçar um pouco a cabeça de vocês, mas se der dúvida, vocês vêm aqui e, por favor, perguntem. 0 a 7 anos, a gente está conectado à mãe. Então, o nosso inconsciente, o nosso emocional estará aprendendo tudo com essa mãe. A personalidade dela, os trejeitos, a forma de falar, e aí a criança começa ali uma imitação com essa mãe. A proteção da mãe é para dentro. A proteção da mãe é caiu, ela pega no colo, faz uma massaginha, né? Já passou, vamos brincar de novo, mas a mãe fica assim, mais preocupada se a criança se machucar, acontece alguma coisa, não machucar, um raladinho, então a gente vai lá e dá aquele colinho, faz aquele carinho. Segura aí. Depois, dos 7 aos 15 anos, vem o pai na nossa esfera. Então, a gente fica em troca de conteúdo inconsciente com o masculino. Então, mas minha mãe não estava lá, meu pai não estava lá, não importa. A gente faz essa troca com o feminino e com o masculino, mesmo que através de um representante ali na família. Então, quando a gente vai para a esfera paterna e começa a receber a proteção do masculino, não é igual à proteção da mãe. A proteção da mãe é aqui, ó, é para dentro. A proteção do pai é em torno, é em volta, é para a vida. Então, o pai vai levar a criança no parquinho, ele está olhando. A criança está lá balançando, ele está aqui, ó, olhando. Esse é o masculino bem colocado, tá, gente? Não estou falando do pai que senta lá ficar no celular, isso aí deixa quieto, a gente fala depois. Estou falando do pai que leva a criança no parquinho e fica ali, ó, olhando os perigos em volta. Se algo vai atrapalhar, quem vai chegar perto, o que está acontecendo, se vai vir um maiorzinho, vai empurrar, o pai está ali, de guardião. Mas assim, ele sempre vai incentivar o filho a balançar mais alto, a escalar mais alto, a se arriscar no trepa-trepa. Ele sempre vai incentivar. Caiu, não foi nada, vamos lá, vamos, levanta, vai, vamos de novo, vamos de novo. Então, a segurança do pai é uma segurança que leva em direção à vida, amplia, é para fora. E aí, se a criança entendeu que não teve essa segurança do masculino, que não recebeu essa proteção do pai, a grande dor do pai é a ausência. E em algumas vezes o controle desse pai, mas na maior parte, dentro de consultório, a ausência.
Eu falo, isso é ausência de pai, né? A maior dor é a ausência. Então, quando acontece essa ausência, sabe o que acontece? Nosso inconsciente, quando vai para a vida, regride. Ele volta para a segurança conhecida, que é a segurança da mãe. E aí a mãe, a criança, esse adulto volta para o estágio de criança e fica buscando um colo de mãe. É aí que entram os abusadores, porque essa segurança interna não está consolidada, porque de alguma forma algo impediu que essa criança recebesse e assimilasse esse masculino. Vou dar um exemplo. Os pais ausentes. Meu pai foi caminhoneiro, né? Então ele estava pouco tempo em casa. O tempo que estava lá, eu era um moleque do pai. Então ele me ensinou as coisas do caminhão. E era assim o nosso contato. E tudo bem, né? Eu via aquela força, aprendi um monte de coisa. Antes de ser menininha, fui menininho, né? Assim, brinquei só com coisas de menino, aprendi coisas de menino. E essa força vem do meu pai. Mas eu podia ter cristalizado nos períodos que ele não estava lá. A minha configuração interna cristalizou nos períodos que ele estava em tentar ficar próximo desse pai, né? Mas para quem sofreu ausência de pai, sabe como sente a menina, a criança? Ela vai sentir assim: meu pai escolheu não estar perto de mim. É o que diz o inconsciente dela. Meu pai não quis estar aqui. Eu sou culpada porque meu pai não está aqui, ele não me deseja. Ninguém conta para essa criança que esse pai desejou a partir do momento que ele disse sim para a vida dela. A partir do momento que nós estamos aqui falando sobre o masculino ferido, que a gente fala muito de feminino ferido, mas não fala de masculino ferido, se nós estamos aqui, nós já estamos no caminho da cura. Nós já estamos em busca de construir essa segurança interna, de fazer as pazes com esse masculino, seja lá o que aconteceu na sua vida, não é o que ele fez, é a vida que passou por ele que chegou até você. E quando a gente começa a assimilar, semana passada eu falei para fazer o exercício da criança interna, nós fizemos um juntos aqui e deixei no canal do YouTube a meditação da criança interna. Né? Falei, façam por 90 dias para você acostumar a acolher essa criança, você levar segurança para ela. Né? Quem está aqui que estava na semana passada? Me escreve aqui nos comentários para a gente tomar uma água. Quem está aqui hoje que estava na semana passada? Ou se essa história de trauma não vai acabar aqui, tá? Nós vamos falar em outras quartas-feiras. A Jade está perguntando se a sua linha é junguiana. Sim. Sim. E a Márcia Lima traz aqui uma pergunta que eu achei bem pertinente. Uma criança adotada. Quais os traumas que ela carrega e por quê? Eliana tava, Eliana Focose. Eliana Show. Ó, que lindas. Olha, Rafa, Mari, ó, maravilhosa. Muito bem, a Tati. Sinto muito, Tati, pela sua perda. Acho que esses dois comentários, Cíntia, podem trazer bastante acolhimento. Sobre filhos adotados, esses filhos eles vêm com quais traumas? E no caso como a Tati, que perdeu o pai em um acidente, como é que fica essa relação depois? A energia do pai, mesmo que ele vá embora numa morte, a energia do pai já está dentro de nós. O que nós precisamos aprender é resgatar essa energia que está conectada à energia primária lá da segurança do bebê. Então, quando eu começo a entender, ok, meu pai não está de corpo físico, mas onde ele está em mim? Porque quando ele não está aqui, eu preciso aprender uma conexão com esse pai dentro, porque ele é o grande representante do masculino em mim. Então, tem gente que gosta de saber as histórias, tem gente que se interessa em ter as fotos, tem gente que busca e tem gente que não quer olhar para isso. Eu atendo pessoas que não tiveram o pai presente por alguma situação, ou faleceu antes do nascimento, e algumas pessoas ainda não têm prontidão para olhar, porque dói muito. E quando a pessoa olha e começa a se abrir, ela começa a criar uma coragem, não é ausência de medo, é o quanto você age com o seu coração em direção à vida. O quanto você reforça para si mesmo que você tem essa força, que essa força é sua. Então, a gente não se apropria daquilo que a gente tem, né? Então, mesmo perdendo o pai, essa força é dessa filha. Este pai chegou antes, ele um dia disse sim para uma mulher, e esses dois disseram sim para você, e você tem que se apropriar disso. Entendi. Cíntia, o que define um trauma? Você comentou sobre o susto, né? Eu me assustei, mas nem todo susto gera trauma. O que precisa para gerar um trauma? Precisa cristalizar um sentimento. Então, por exemplo, vamos pegar um trauma, uma situação, vai,
vou usar o acidente de carro, mas pode ser qualquer situação, tá? Abuso físico, qualquer situação. Então, é quando um sentimento acontece ali de uma forma que ele fica cristalizado. Então, é uma paralisação naquele sentimento. Então, o teu inconsciente, ele faz uma trinca. Ele é um cristal, um vaso de cristal, ele fez uma trinca. Estou tentando explicar sem termos técnicos para ficar mais fácil, tá? Então, imaginem que cada vez que acontece uma situação que a criança começa a se afastar, o pai batia, ou a mãe batia. Então, essa criança começa a entender que ela não pode confiar nesses pais. Esses pais deveriam protegê-la e não estão fazendo, ou pior, ela confunde este abuso com amor. E quando ela vai para a vida, ela busca, adivinha o quê? Companheiros ou companheiras que façam o mesmo. Porque ela entendeu que isso é amor. E aí ela precisa entender que ela normalizou uma coisa que não é normal. Já outras acostumou-se com o abuso. Já outras pessoas passaram por um trauma, então elas se afastam de relacionamentos ou elas não querem repetir a história dos pais e daí trabalharam muito para sair da casa dos pais e escolhem estar sozinhas, mas quando vão para a terapia descobrem que sim, elas podem resgatar a força dos pais e não o que fizeram. A gente mistura tudo, né? A gente mistura, a gente entende que os nossos pais são o que eles fizeram. Eles não são o que eles fizeram. Eles são o masculino e o feminino, homem e mulher, comuns em aprendizado. A questão é que Jung fala algo assim: quando a criança chega no seio familiar, ela entende que a mãe é a mãe terra. Então, ela conecta essa mãe como se a mãe fosse a deusa terra. E o pai é o Deus. Então, a criança tem essa conexão de divindade com os seus pais, e conforme ela vai crescendo, ela chega no momento da frustração, que é compreender que esses pais não são os heróis que ela imaginava. No momento que cai a capa do super-herói, da super-heroína, essa criança pode tomar um choque, mas esse choque vai fazer ela entender a realidade dos fatos, que são um homem e uma mulher comum, que trouxeram ela até a vida e que tá tudo bem. São seres humanos e normais, assim como ela. Isso explica aquela fase da rebeldia, Cíntia? Caiu uma ficha aqui. É por isso que é como se os pais fossem os piores do mundo, e na verdade eles são seres humanos, são crianças como você, como já disse Legião Urbana. E se você ainda não assistiu o meu episódio com a Cíntia, em que eu canto, eu e a Cíntia, a gente canta Legião Urbana, a música Pais e Filhos, vale a pena, tá lá no YouTube, é o Interioriza Cíntia Bedin. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. Nossa, total sentido, sim. Né? Então, a criança, o adolescente, chegou aos 15, lembra? Esfera paterna, até os 15. Completou 15, vai para a vida. E para ir para a vida, ele precisa se rebelar. Ele precisa transgredir o que os pais deram para poder saber quem ele é. E daí vai passar um tempinho no próprio experimento, buscando a tribo, isso e aquilo. Ali adiante começa a fazer sentido o que os pais falavam, mas não exatamente dos 16 aos 19 anos, é uma fase um pouquinho tensa. Tá. Né? Mas é normal, é necessário, é o experimento vida, e que os pais precisam permitir. Tá. Cuidando, com limites, enfim, sendo pais, né? Então, o trauma é uma cristalização de um sentimento. Sim. É o momento de uma marca. É uma marca naquele inconsciente e aquela marca ela vai tentar se proteger. Então, sempre que tiver um sinalzinho que pode acontecer aquele perigo, vai disparar um gatilho. Tá. Isso é o trauma. É como se eu desenhasse assim, fosse uma linha do tempo, né? Então eu coloco aqui e vou, né? Então, tive um trauma aos 5 anos, quando eu fiquei esperando minha mãe na porta da escola, ninguém foi. Tenho essa sensação de abandono aqui, né? Isso é muito particular, vai depender de cada. Aí passa mais um tempo, eu me sinto abandonada de novo quando ninguém me escolhe para jogar o jogo da escola, por exemplo. É isso? Sim. Esses são os traumas infantis normais, né? Que todos nós passamos em algum momento, e tem aqueles mais profundos. Porque qual a diferença de um e de outro? Então, a diferença é que se a criança cristalizar, acontece uma, duas, três, quatro vezes, ela vai deixando o trauma mais grosso, o trauma vai engordando.
né? Então, vai acumulando camadas desse trauma. Então, abandono. Ah, aconteceu uma situação lá, a minha mãe não foi me buscar na escola. De repente, estava acontecendo uma situação em casa, pediram para eu esperar no quarto. Vem o mesmo sentimento. De repente, alguém adoeceu, eu precisei passar um tempo com a minha madrinha. O mesmo sentimento. E isso vai gerando camadas do trauma, até que essa pessoa comece a entender que ninguém quer ela, que ninguém aceita, que ela é abandonada por tudo, por todos, pela vida, que ninguém gosta dela. Então, vem a rejeição. Então, é um caminho de construção. O trauma também é construído. Se ninguém contar para essa criança que está tudo bem, ela vai engordar o trauma. Ela vai alimentar o trauma. Alimentar o trauma, tá. E lá na frente, isso vai virar gatilho. Como que o trauma aparece? Porque eu sei que ele está aqui? Não, em comportamento. Então, tem uma reação, né? Alguém, por exemplo, recebo muitas mulheres, por exemplo, que não conseguem se consolidar numa relação porque não confiam nos homens. Não confiam nos homens, muitas vezes, não é porque não confiaram no pai, é porque olharam para o casamento do pai e da mãe e compraram o olhar da mãe. A mãe que se sentia desamparada por aquele marido, a mãe que, enfim. Então a filha vai lá e sente que tem que defender essa mãe ou fazer algo, então ela se posiciona contra o pai. E aí é como se ela precisasse levar para a vida esse sentimento de desconfiança. Porque ela tem um exemplo, ela tem uma imagem primordial de que todo homem vai ser daquela forma. Isso pode ser consciente ou inconsciente. Geralmente inconsciente. Só fica consciente quando vem para terapia. Ai, terapia maravilhosa. Ô, Cíntia, a Márcia Lima está perguntando, então, trauma de uma criança adotada, onde e como se cristaliza? Depende da idade também, né, Márcia? Muita coisa que depende. Eu faço trabalho voluntário com crianças acolhidas, retiradas de famílias porque sofreram violência. Então, o que acontece, né, nesse caso? Depende de muitos fatores, depende do tipo de violência, depende do contexto da estrutura familiar. Tem crianças que saem do meio familiar. Uma das primeiras crianças que eu atendi, a mãe tinha uma debilidade, um probleminha mental. Então, os filhos foram retirados porque ela não tinha condição. Mas a história, né, enfim, ela não tinha condição, foi retirado, o pai não estava lá presente, o pai, inclusive, tinha uma outra família, olha a situação. E essas crianças, quando vieram para o abrigo, ele me dizia assim: eu quero voltar para minha casa porque a minha mãe, eles não tinham certidão de nascimento, não tinham ido para a escola, nunca tinham sido banhados por essa mãe, por exemplo. O irmão mais velho cuidava dos mais novos. E aí ele dizia: minha mãe me penteava, minha mãe me colocava roupa, minha mãe me levava para a escola. Então ele criou, ele fantasiou uma mãe para suprir a necessidade. Ele tinha 7 anos, né? E ele não queria de jeito nenhum uma outra mãe, porque ele conectou a fantasia da mãe que ele queria. Quando ele começou a entender que aquela mãe não podia ficar, que ela tinha alguns problemas e tudo mais, ele se revoltou. Então, dos 8 aos 9 anos, mais ou menos, ele ficou numa fase de revolta. De repente, ele entrou num looping de perguntar para todo mundo, para todas as mulheres ali em volta, se elas queriam adotá-lo. Porque ele entendeu que a mãe não era a fantasia dele. Então, depois, ao longo de um tratamento, ele aceitou uma família, né? E foi assim, para mim foi uma alegria ele ter aceitado, porque em algum momento eu achava que ele nunca ia aceitar. E dentro dos abrigos, a gente respeita a opinião da criança. Né? A gente não força. Se a criança não quer uma aproximação para uma tentativa de adoção, não acontece. Né? Pelo menos nos abrigos onde eu faço trabalho. Então, quando a criança é adotada, gente, a gente não pode esquecer de dizer para essa criança que tem gente que esconde. Ela precisa dessa história dela, ela precisa saber. E ela precisa, inclusive, incluir o papai e a mamãe biológicos no coraçãozinho dela. Porque existe uma lei de chegada, uma ordem de chegada. E essa ordem, quando ela é quebrada, eu já peguei aqui mãe de filho adotado, que o filho foi diagnosticado, tem TDAH, tem isso, tem aquilo. Na verdade, era uma hiperatividade, era uma inquietude, porque essa criança não sabia que foi adotada. Quando a gente contou, ela acalmou. Acalmou de um jeito que parecia estar medicada. Sim. Então, isso faz parte da história, a gente precisa contar para essa criança. Cíntia, isso você falou desse caso real, né, desse menino que imaginou a mãe, ele não convivia com ela, mas ele imaginou tanto
que aí ele não lidava com a realidade que ela não existia até um determinado momento. Isso também a gente pode atribuir a empregos ou a relacionamentos aí já na maturidade, né? Por exemplo, eu imagino como eu gostaria que um homem fosse, e aí eu fico me iludindo, né, com essa pessoa, porque na verdade eu criei na minha cabeça. Ou emprego também. Pode ser? Nossa, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Nós somos seres iludidos, né? Cada um vive a sua tela de ilusão favorita. Mas o que que acontece? Todo mundo aqui já teve apaixonado, né? Então, explica muito bem, porque quando eu me apaixono, eu não estou apaixonada pelo outro. Eu estou apaixonada pelo que eu vi no outro, pelo que eu projetei, pelo meu desejo do que o outro seja para mim. E em relações abusivas, eu tenho gente aqui em consultório que se sustenta ali achando que vai mudar o outro, porque o outro, quando ele me vê como eu sou, ele vai mudar para ficar comigo. Olha a manutenção dessa ilusão. Então, tem gente que dá manutenção, lustra, põe para dormir, a ilusão. Quando a gente tira as ilusões da frente e olha só para a verdade, gente, a verdade é um caminho reto, não precisa de defesa, é um caminho iluminado. Então, se eu olhar lá para o começo, esse pai, essa mãe, é o que eu tenho, é o único pai, a única mãe, mas não teve presente. Quem reclama é a criança. Quem chora por algo que não teve a criança. Quando você estrutura a sua segurança interna, você sai mais rapidamente da ilusão. Você começa a se conectar com a verdade do outro, porque você aceita que o outro é o que ele é, não é o que você quer. E tá tudo bem. E se aquele outro é do jeito que é e não está bom para você, você não precisa viver a realidade dele, viva a sua. Mas qual é a sua? Você precisa construir. Você precisa estruturar. Cíntia, o Ibrahim, que está aqui com a gente, está aqui todas as quartas-feiras. Obrigado, Ibrahim Martins. Isso pode ter relação com o emprego ideal, né? Sempre. Porque tem gente que olha para uma empresa, eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá. Olha, aquele grupo incrível, isso e aquilo. E um dia chega lá e se frustra terrivelmente. A pessoa tem vontade de sumir, porque quando ela vê, não é nada do que ela pensou que fosse. E o mais curioso é que ela não, assim, ela não se conecta, às vezes passa uma informação, olha, não é tudo isso. Olha, já trabalhei ali. Olha, e ela não está nem aí, ela cria uma obsessão com aquilo. Mas é bom saber da força que você tem. Porque se você chegou num lugar desse e agora está insatisfeito, pega essa força e coloque em outro caminho. São escolhas. Olha, senhores, qualquer semelhança não é mera coincidência. A Cíntia sabe o que está falando, eu também sou prova viva aqui deste exemplo que ela está dando. Eu queria trazer para você um comentário que está aqui na caixinha de perguntas, que é do Maico Emílio, que também está sempre junto com a gente. Obrigada, Maico. E quando a criança sofre abuso sexual? Vamos falar sobre a questão do abuso sexual, porque isso é gravíssimo, é muito mais comum do que a gente pode imaginar, muito mais comum, e os danos são muito prolongados, né? Até que a pessoa comece realmente a fazer terapia e limpar isso, ter coragem, né, de limpar. Sim. Esse abuso, ele é uma invasão, como os outros abusos, né? Mas esse abuso, ele é uma quebra do tempo, da pureza da criança. Né? Isso é muito comum desde que eu abri meu consultório. Faz mais de 20 anos que eu atendo casos dessa natureza. E são os casos que eu mais atendi. Porque realmente é muito comum e a gente precisa dar luz a isso. A gente precisa falar disso para inibir cada vez mais. A gente precisa ensinar a criança. Inclusive, eu vou dar uma dica aqui para os adultos, tá? Conversem com seus filhos. A partir dos 6 anos, essa conversa já é possível. Tipos de toque. 3 anos? Se você entende que com 2 aninhos já dá para ter uma conversa, mas com 3 ele já vai entender, ela já vai entender. Tipos de toque. Pergunte para a criança. Vamos brincar de falar como que é o toque de cada um. Como que é o toque da mamãe? Ela faz carinho, ela dá beijinho, ela dá abraço. Isso a gente chama de toque legal. Aí tem o toque ruim, que é o empurrão, puxão de cabelo, beliscão. Esse é o toque ruim. E tem o toque proibido. E o toque proibido, ele acontece, já viu na praia que as pessoas usam o biquíni, né? As mulheres o biquíni e os homens usam a sunga. Nesse lugar, as pessoas não enxergam o que tem ali embaixo, porque a gente protege. É uma região mais vulnerável, a gente tem que proteger. Então, nessa região é o toque proibido. Se, por um acaso, alguém fizer esse toque ou já fez, você precisa contar para a mamãe e para o papai. Tá, gente? Então, fica a dica, porque as crianças não contam quando isso acontece por medo de punição. Elas são compradas, geralmente. Tá? Elas são compradas. Então, assim, olha, é entendido que é um gesto de amor
Então a criança também começa a entender que isso é um afeto, e aí começa a despertar tem sensações na criança, porque toda criança tem sexualidade, não é igual ao adulto, mas toda criança tem. E você, quando vê uma criança que passou por isso, ela se sente culpada pelo que ela está sentindo, porque ela não está madura para sentir o que está acontecendo no corpo dela, tá? Então, assim, a criança vítima de abuso, ela precisa de acolhimento e ela vai precisar de um contato, de confiança. Então, ela vai precisar de um adulto, ou dos pais, ou de quem for que estiver acolhendo essa criança, criar uma esfera de proteção e segurança, que não seja sufocante, mas que dê a ela a condição dela constituir essa segurança interna. E aí, não dá para falar por todas as crianças, né? Cada uma funciona de uma forma diferente. Mas é muito importante que a gente consiga levar essa criança em segurança até a vida, para que ela não tenha medo da vida, que ela entenda que aquilo que aconteceu é daquela pessoa e que ela não precisa voltar lá e que ela não precisa permitir novos abusos. Então a gente leva a luz e precisamos levar, porque o que acontece? A gente tem muita gente traumatizada nesse sentido, porque ninguém contou para a criança que isso era errado. Ninguém disse para essa criança que a pessoa merecia, não merece a atenção dela, ela não tem que ficar perto dessa pessoa, ela tem que se afastar, né? E às vezes a criança não tem voz. A criança conta alguma coisa e os adultos, tá brincando, isso não é nada, é besteira de criança. Pelo amor de Deus, gente, se tiver uma reclamação de uma criança, escutem. Se você tiver dúvida, pede para te contar 2, 3, 4 vezes. Mas não deixa de acolher, porque os traumas infantis, eles acontecem em muitos casos porque os adultos são inconscientes. Eles não estão presentes com eles, portanto, não estão presentes com a criança. Desculpa a força da palavra. Alô, mundo. Eu vou pedir para a Cíntia repetir, tá? Essa ficha foi bem pesada. Pode repetir, Cíntia, por favor? Estão pedindo aqui. Muitos pais não têm consciência do que os filhos estão dizendo, porque falta presença entre os pais e os filhos. Aí muitas coisas que os filhos falam, o pai acha que é bobagem, e na verdade, numa daquelas bobagens pode ser um abuso que está rolando. Exato. Então, prestem atenção nas crianças, porque quanto mais vocês conhecer, tá vendo? A gente nunca perde por ter autoconhecimento. Quanto mais vocês conhecem, quanto mais você se estrutura, quanto mais você está presente para si mesmo, mais você estará presente para a criança. Tem uma outra situação que acontece, que não é só do abuso sexual consumado. Hoje, os pais não percebem o que os filhos estão vendo na internet. E muitas vezes a criança vê uma cena que não está adequada para a idade e aquilo é suficiente para gerar um trauma, sim, como se tivesse acontecido com ela. Vou dar um exemplo mais próximo que é o meu. Quando eu era criança, eu soube de uma situação de abuso com vizinhos que foram embora, né? Voltaram para o país deles, eles eram pequenininhos, estavam comigo no prezinho. E eles fugiram, então eles sumiram e minha mãe teve que me explicar o que aconteceu. Pois bem, peguei para mim a dor. Como se tivesse acontecido comigo. Lembro do dia, lembro do que a minha mãe estava cozinhando, lembro da minha roupa, lembro da música que estreava do Chitãozinho Chororó na rádio. Entende? Como que funciona o trauma? Ele cristaliza tudo o que está acontecendo em volta. E depois eu tive que desconstruir isso. Mas isso também me deu base depois para entender o que as outras crianças que chegaram em consultório vítimas de abuso sentiram. Então nada é perdido, tá, gente? Mas de qualquer forma, a ideia é prestem atenção nas suas crianças. Viu? Ô, Cíntia, o Ibrahim está perguntando se isso explica o trauma de algumas pessoas com palhaços. E depois dessa pergunta, antes da gente encerrar, porque o nosso tema aqui, né? Relações tóxicas e traumas infantis. Então, você, há 40 minutos, você está explicando que, olha, dependendo da situação, cristalizou. Aí, como é que eu vou fazer, então, para dissolver isso? É olhar para a mesma situação com lentes novas, com ângulo novo? Na verdade, não. Eu posso trocar o foco de olhar, mas antes de trocar, eu vou ter que conversar com essa dor. Porque não adianta eu trocar a lente, mas dentro ainda está a poder emocional muito aparente. Né? Então, o que eu preciso? Eu preciso neutralizar, vai lá no meu canal, Meditação do Perdão, por no mínimo 90 dias. E junto com ela tem a meditação da criança interna, para você se acolher, você fazer o resgate dessa criança interior. E aí vem a cereja do nosso bolo, porque hoje eu vou fazer um exercício para você se conectar à força do seu pai, para você desenvolver a sua segurança, a sua confiança, a sua autoconfiança para ir para a vida. Pronto, vamos fazer já. Cíntia, chegou aqui, audiência felina, sempre presente. Sempre presente, audiência
cafeína, às vezes ela aparece ou não. Tá bom. Cíntia, quando você fala que 90 dias de meditação do perdão, eu já sei que alguém falou, nossa, quanto tempo? É mesmo? E quantos anos você carrega um trauma? Pois é. 90 dias é muito pouco para a gente se livrar de algo que está nos incomodando e nos prejudicando há muito tempo, tá? 90 dias é o tempo que o seu corpo adapta-se a um novo comportamento, tanto neural quanto físico. Por exemplo, quando a mulher engravida, então daí falam, daqui 3 meses você para de vomitar, né? Você para de passar mal. Por quê? Porque seu corpo parou de rejeitar o corpinho estranho que estava lá. Então, adaptou-se. Assim como quando você entra num trabalho novo, em 3 meses você já se adaptou àquela rotina. 3 meses também é o tempo de experiência. Né? Em 3 meses, se você for direitinho na academia, no terceiro mês não dói, no quarto mês não dói mais nada. Nossa, fora que aí você já tá. Né? E tem uma moça aqui que ela já escreveu algumas vezes, eu queria só respondê-la antes da gente seguir com a meditação. Como é que eu faço para ver os 90 dias de perdão? Canal da Cíntia. Anota, gente, ó. Qual o canal, Cíntia? O canal tá. Vai lá no link do Instagram, tá na bio, aí você vai ser direcionado para o YouTube. Eu sou o Caminho da Consciência. Pronto. Pode ir para o Instagram que é mais fácil. Pronto. A Ju Graciela Costa, ela escreveu aqui algumas vezes que ela não consegue terminar nada. Estava tirando a carteira de carro, aí não terminou. E ela disse que o pai dela era muito agressivo. Não sei porque o verbo está conjugado no era, se ele ainda não está presente, enfim, mas qual é a relação de quando a gente não consegue terminar as coisas, Cíntia? Então, a gente pode falar disso, inclusive, numa live inteira, né? O tal do procrastinar. Mas quando não consegue terminar, né? Não sei se é com tudo, mas ela deu o exemplo do carro. O exemplo do carro é ótimo, porque o carro ele está relacionado no nosso inconsciente a dirigir ou a guiar a própria vida. Então, segurar as rédeas da própria vida e dar a direção, né? Porque você tem duas situações: ou você está guiando a sua vida presente e consciente, ou você está no banco de trás, vengado, com alguém dirigindo e te levando para qualquer lugar que você nem sabe onde é. Então, se ela não tem a condição de se conectar à força do pai, por um julgamento, por um trauma, seja pelo que for, ela não realiza. A força masculina dentro da gente, ela é realizadora, ela finaliza. Ela, lembra, o feminino ele vai elaborar. Então, eu quero uma empresa que vai construir um carro. Não aparece o carro do dia para a noite. Alguém vai lá, projeta, desenha, pensa nos detalhes. Tudo isso é elaboração, tudo isso é feminino. É um projeto, é uma elaboração. Da elaboração para a realização, quem realiza é o masculino. É a execução do que foi elaborado. Então, o feminino e o masculino, eles precisam e eles devem estar alinhados. E a gente aprende esse feminino e esse masculino com a nossa mãe, com o nosso pai, que são as nossas referências de força interna. Então, se a turma é boa de começar projeto e não consegue finalizar, é porque está faltando o masculino aí. Tá faltando pai. Tá faltando pai. Nossa Senhora! Vocês entenderam? Aqui caiu uma ficha gigantesca. Pois é. Masculina. E além de estar ausente, está sendo julgado por essa pessoa que sentiu a ausência do pai. E não se conecta a essa energia. Aliás, quando se conecta, tem tanto medo de se conectar que fica agressivo. Ó, 3 sintomas de ausência de pai: medo, ressentimento e agressividade. Muito bem, Cintia. Acho que por hoje já não foi suficiente. Vamos para a meditação? Bora lá? Vamos lá, gente. Vocês estão confortáveis aí? Fiquem confortáveis, numa posição confortável. Vou pedir para vocês fazerem uma respiração profunda. Se vocês gostarem, depois eu gravo e jogo ela lá no YouTube, tá? Essa aqui é um exercício de buscar o pai dentro da gente. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício de conexão com esse pai, né? Com essa ancestralidade masculina. Então, eu vou pedir para você deixar aquele juiz interno sentadinho na cadeira. Faz uma respiração profunda, pode ser de olhos abertos ou fechados. E se coloque em uma posição confortável. E eu gostaria que agora você visualizasse o seu pai na sua frente. Atrás desse pai, você vai ver o pai dele, o seu avô, e depois o bisavô, avô, avô. Não tem problema que você não tenha conhecido esses homens. Imagine essa fila de ancestrais que vieram antes de você. E numa fila ao lado, tem um masculino do lado materno, a partir do seu avô materno, o pai dele, bisavô, tataravô, e assim por diante, uma grande fila de homens aqui, dos seus ancestrais.
Você está na frente de todos eles. Quero que você olhe para todos eles. Não precisa ter conhecido esses homens, mas estes homens, todos que vieram antes, eles são a sua raiz masculina, que faz parte da sua existência. Então, imagine todos eles, o seu sistema à sua frente. A primeira coisa que você vai se conectar é a grandeza de todos eles. A grandeza no sentido de que eles chegaram antes. É a lei da ordem. Você recebe a vida deles, portanto, eles são considerados maiores no sistema. E agora olhe para o seu pai. E eu quero que você sinta no seu corpo a energia, a força do masculino, a força da vida que chegou até você. Mesmo que você não tenha conhecido esse pai, convivido com ele, mas olhe para além dele, olhe para os seus avós e olhe para a força de todos eles. Lembre agora se eles eram imigrantes ou pessoas da roça, trabalhavam em lavoura, quem eram essas pessoas? Olhe para a força desse masculino dentro de todas essas pessoas. Olhe para tudo, sinta tudo que eles enfrentaram, todos os desafios, todas as operações e tudo que eles viveram até que chegasse você. E tudo que você recebe é a força que vem deles. A sua vida contém essa força? Respire profundamente. Agora eu gostaria que você olhasse para o seu pai e diga a ele: meu pai, eu vejo você. E agora eu reconheço que um dia, unido à minha mãe, você me trouxe até a minha vida. Eu retiro agora de qualquer julgamento que eu tenha feito contra você, porque a única verdade desse momento foi que um dia você disse sim para a minha vida e, portanto, eu estou aqui. E agora eu digo sim para você. Eu digo sim para a força da vida que você me deu. Eu olho para todos vocês, meus ancestrais, e eu digo sim. Respirem fundo, respirem esse sim. E digam, eu respeito a história do destino de vocês. Respire mais uma vez e diga sim, eu vejo vocês. Sinto muito se em algum momento eu excluí vocês do meu coração. Sinto muito se em algum momento eu julguei vocês. Sinto muito se eu não olhei para vocês como deveria e não percebi a falta que me fizeram ou ainda me fazem. Eu sinto muito porque alguns de vocês foram embora e parte de mim se sentiu abandonado, desprotegido. E por isso eu tentei ser forte, mas agora eu sei. Sei que eu posso confiar no sagrado masculino, porque vocês moram em mim. Eu sei que eu faço parte de vocês. E eu deixo vocês com a escolha de cada um de vocês e me concentro apenas na vida que eu recebi a partir de vocês. Eu saio da posição do julgamento, aceitando a minha vida com gratidão. Sou pequena diante da grandeza do sagrado masculino. E eu me abro agora para aceitar essa força em mim e trilhar a vida com confiança e coragem em busca da minha realização. Eu agradeço a todos vocês que a partir de agora caminham comigo no meu coração. Se você sentir que deve, faça uma reverência, abaixando um pouco a sua cabeça e recebendo a bênção da vida de todos esses homens. Respire fundo e afirme: agora eu estou livre para receber em mim a força do masculino e confiar nessa luz. E assim assuma agora as rédeas da minha vida. A partir de agora, eu olho para a minha segurança interna e para a realização da minha vida. Gratidão, meu Pai. Respirem fundo, sintam como que é fazer esse movimento, se apropriem dessa força, tomem essa energia para si e voltem no tempo de vocês. Obrigada, Si. Eu agradeço. Começou por esse lado aqui, ó. É grave, doutor? Não, não é grave, não. Na verdade, quando a gente faz o bloqueio, né, da energia do masculino, a gente sente no corpo essa movimentação, né? Então, a cabeça, ela está relacionada aos superiores, né? Ela está relacionada àquilo que está acima, àquilo que eu me curvo para receber a energia, né? Então, esse exercício, ele é um exercício que pode ser feito se vocês quiserem diariamente, vai ficar gravado aqui. Se vocês quiserem, eu posso também fazer uma gravação dele e jogar lá no YouTube, tá? Porque esse exercício, ele é a conexão com o masculino, com o sagrado masculino dentro de nós.
né? Porque a gente entende, a gente teve uma situação, né? Entendendo que as mulheres tinham que combater os homens, ter os direitos iguais, é que a gente não fala disso, a gente fala da energia sem ver o pai da mãe, a gente fala da aceitação, porque tudo que passa por nós deve ser visto, compreendido. E se não tá bom, a gente escolhe de novo. Nós somos livres. Somos. Somos. Somos livres. A Ju, que tinha comentado, né, sobre a questão de terminar a carteira de motorista ou não, Ju, que a Cíntia trouxe de exemplo, é muito interessante, né? Até que ponto você segue sozinha, dirigindo agora a sua própria vida, vai ficar gravada. E, Cíntia, eu acho que vale a pena você fazer um especial, né? Todos nós, de alguma maneira, temos alguma coisa com o pai que fica mal resolvida até a gente ter coragem de lidar na terapia. E eu não estou falando só com o pai, estou falando com pai e mãe, mas neste caso específico com o pai, porque tem pais presentes que são ausentes, tem pais ausentes que são muito presentes, não tem regra, né? Ui, o Ibrahim pede parte 2. Cíntia, eu lembrei que na semana que vem, a quarta-feira é véspera de feriado. Eu vou estar viajando. E você? Não sei onde eu estarei. Mas se é véspera de feriado, o pessoal está se movimentando para outros lugares, né? Então a gente pode pular, não tem problema. Mas aí vocês voltem, façam os exercícios, tem a parte 1, quem não assistiu vai lá, tem bastante material aqui já para vocês brincarem um pouquinho de neutralizando, porque a ideia principal é que vocês usem esse material. A gente prepara ele com muito carinho para trazer aqui todas as quartas-feiras, né? E quem não assistiu a semana passada, vale muito a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. Como quarta-feira, então, nós não faremos, vale a pena você repetir esse exercício. E, de novo, tá, gente? A cura está em nós. A Cíntia trouxe numa live anterior uma frase que eu quero tatuar. A cura está embutida na dor. A cura está embutida na dor. Toda dor é um convite. E para resolver alguma coisa, se você quiser, né? Cíntia, muito obrigada pelo seu tempo. Mais uma vez, nós nos colocamos como instrumento e eu tenho certeza que foi muito especial. Quem quiser acompanhar a Cíntia aqui no Instagram, terapeuta Cíntia Bedin. No YouTube, dentro do próprio Instagram, você encontra o link que te leva para o YouTube. Último recado, Cíntia. Tem gente me perguntando que exercício é esse. Esse é um exercício sistêmico de constelação familiar. Tá? Então, eu vou deixar ele gravado. Assim que tiver a gravação no YouTube, eu coloco lá no meu canal, tá bom? Avisando vocês. Mas em poucos dias eu subo ele para o YouTube. Vocês podem fazer como um vídeo diário para quem precisa desse fortalecimento do masculino, tá bom? E aí a gente se vê daqui, não na próxima, mas na outra semana. Só gratidão, bela gratidão a vocês, que muitas curas aconteçam a partir dessa sementinha que a gente, como instrumento, deixa aqui para cada um de vocês com muito carinho, viu? Obrigada, minha querida. Bom descanso, saúde para todos. Gratidão.